gente! Mais um CNEcast, hoje recebendo a doutora Kelly, a professora terapeuta Vanessa e também estreando meu querido Enzo Ticarelli. Não é isso? Eu espero que vocês apreciem mais esse episódio. Valeu, tchau! Oi, eu sou a Manuela Oi, eu sou o Enzo. e nós estamos aqui em mais um episódio do CNEcast com a doutora Kelly e com a terapeuta e professora Vanessa para entender um pouco mais como funciona a medicina funcional e integrativa. E eu acho que já para começar o podcast, acho que a gente poderia começar com uma pergunta que, para iniciar, né, abrir os caminhos para o restante das perguntas, que é o que seria a medicina funcional integrativa? Oi, gente, tudo bem com vocês? É um prazer enorme, primeiramente, estarmos aqui hoje, né, com vocês e dividindo, né, essa parte do nosso trabalho que a gente faz com tanto amor, né, e tentando explicar e levar para as pessoas o máximo, né, de pessoas possíveis o que vem a ser o nosso trabalho dentro da medicina funcional integrativa. Bom, o próprio nome já diz, né? Integrativa, ela integra o ser humano. Somos DNAs diferentes, por isso nós temos expressões gênicas diferentes. Aquilo que te estimula e aquilo que faz com que você nos entregue um resultado é diferente do dele. Então, nem sempre aquilo que você sente e transfere para o universo, para o ambiente, seja lá o que for, vai ser o mesmo que ele, o que eu, que a Vanessa, né? Então, é dentro disso, esse respeito que nós temos pela individualidade de cada um que a gente trabalha. Então, por exemplo, os sintomas e as queixas podem ser as mesmas, mas as causas, os estímulos, o que leva o paciente a integrar a esse problema que ele trouxe para nós, pode ser totalmente diferente, e é totalmente diferente. Por isso, a gente precisa respeitar os pilares humanos, né? Que são compostos pela parte energética, mental, a emocional, que deságua na física, mas isso tudo tem a ver com os hábitos que levam a um padrão de comportamento. Então, o funcional é pela funcionalidade do metabolismo de cada um que compõe esse sistema. Por isso, nós chamamos de medicina funcional integrativa, para ter o olhar para cada um, para cada individualidade dentro do seu DNA e de sua expressão gênica. Qual que é a diferença da medicina funcional integrativa para a medicina tradicional? Eu ou tu? Eu. Então é o seguinte, a medicina funcional integrativa, como eu já falei, né? Ela define o integrativo de cada um, o integral. A gente não pode fatiar o paciente, tá? Qual que é melhor? Muita gente me pergunta isso. Não existe o que é melhor, existe o que funciona para quem busca, tá? Então, por exemplo, seria muito bom se nós pudéssemos, né, integrar todo o nosso conhecimento dentro da ciência, a fim de buscar a melhora de cada um. Porém, o que acontece muitas vezes é que a medicina tradicional ela já é antiga, embora a medicina funcional integrativa dentro da ortomolecular, né, ela é mais antiga ainda. Mas a medicina tradicional hoje, nós entendemos o quê? Nós temos várias especialidades, certo? Então, se você tem uma dor de cabeça, você busca quem? Neurologista. O neurologista. Se você tem um problema de dor de estômago, você busca quem? O gastro, né? Então, o que acontece muitas vezes, gente? Às vezes, um problema que existe, por exemplo, no seu rim, que seria o urologista, vamos dizer assim, ou nefrologista, ele está relacionado com um problema no coração ou vice-versa. E você só fica naquela especialidade. E aí você não une, não integra, não vincula um órgão e um sistema e um metabolismo com o outro. E às vezes você peca nisso. Porque eu acabei de dizer, nós somos integrados. Então, se você tem uma dor de cabeça, por exemplo, e você vai no neuro, ele vai fazer toda a investigação neurológica, né, do sistema neurológico em você. Mas às vezes o problema não vem dali, ele vem do intestino. Às vezes o problema... Lembra que eu falei? Tudo tem uma causa, né? Tudo tem um mecanismo de trauma. Então, eu levo o paciente a tomar uma medicação. O paciente muitas vezes fica farmacodependente e multifarmácia, né?
e não resolve o problema. Cada vez mais, quando ele vai ao especialista, ele tem que aumentar a dose ou mudar a medicação. E não deixa esse paciente ele não deixa de ter a queixa. Ele só diz assim, aliviou. Mas o paciente, ele busca o quê? Ele busca realmente resolver o problema. E se você não acha onde está a causa, você não identifica o mecanismo de trauma, o que vai acontecer? Ele vai continuar com o problema, porque você não integrou. Então, às vezes, você busca no fígado, às vezes você investiga, vasculha o paciente todinho e vê que o problema está lá num hábito. É porque você não dorme direito. Por isso você tem tanta dor de cabeça. E às vezes você mudando o hábito, você não precisa remediar. Entendeu? É isso. Por isso que é importante, inclusive, conhecer a individualidade de cada um. Porque às vezes você tá como aproveitando o que a Kelly falou. Você tem uma dor de cabeça e vai tomar um remédio específico para dor de cabeça. Vai funcionar. Outra pessoa tem uma dor de cabeça, você vai indicar o que você tomou. E não vai funcionar. Ou seja, o que ela quis dizer é que aquela dor de cabeça não é um problema neurológico da parte encéfala. É um problema que pode estar no intestino, falta de absorção de alguma vitamina. Então, a gente precisa. Minerais. Então, a gente precisa Sistêmico, realmente né? conhecer o indivíduo, como os sistemas funcionam, para a gente buscar a causa do problema e tratar a causa, não apenas o sintoma. E querendo saber mais de vocês, assim, a opinião de vocês, por que a medicina funcional integrativa vem crescendo mais nesses últimos dias, nesses últimos anos? Tipo assim, porque a gente vê em média, né, ela crescendo bastante. E querendo saber de vocês duas o porquê disso, por que vocês acham que vem crescendo? De modo geral, ela vem crescendo bastante pela oportunidade que as pessoas estão tendo de conhecer a fundo do que se trata e como ela pode sanar um problema, buscando, como nós dissemos, a causa, mas sem a dependência de medicamento. As pessoas, elas estão não aceitando mais a questão de tanto medicamento, tanta dependência. E você buscando a mudança de hábito alimentar, incorporando na vida educação física, atividades, outros comportamentos, já tem uma cura do problema. Sim. Em quais casos em quais casos ela é mais indicada? Todos. Não existe uma indicação específica. Sério? Todos. Inclusive prevenção. Caramba. Né? Porque se nós investíssemos mais em prevenção, nós gastaríamos muito menos em curativo, Sim. né? Então é conscientização, né? Então hoje as pessoas elas buscam o quê? Resolver o problema e não mascará-lo, né? Porque quando você resolve o problema, você não precisa perder tempo, que hoje é a moeda, né, de prata, e nem a saúde, que é a moeda de ouro. Então você não coloca nada ali no tiro ao alvo. Você evita, às vezes você tem uma doença, às vezes você tem uma patologia e você passou a vida inteira tentando modificar esse quadro patológico e você não encontra. E aí quando você encontra uma saída desta, você começa a investigar outras coisas e aí você consegue prevenir outras coisas, né? Então, como a Vanessa falou, a oportunidade hoje que nós temos de falar a respeito, falar sobre, né? Não é que nós somos contra a medicação, não é nada disso. Porque muitas vezes a gente precisa indicar. Sim. Indicar o paciente a uma medicação, sim, precisa. Mas não é só isso. A gente precisa olhar o ambiente do paciente como um todo, a história pregressa, os hábitos e mudar, conscientizar essa pessoa. Então, a mudança, nós costumamos dizer que vem de dentro para fora e começa na conscientização. E uma das causas que cresce muito a utilização é a prevenção. As pessoas hoje, elas buscam a prevenção. Nós temos muitos pacientes que não estão nos procurando porque já estão doentes ou com algum problema, exatamente para prevenir o futuro. E pessoas jovens, é legal porque pessoas jovens, né, vêm nos procurando muito. Aí tem pessoas que falam, nossa, mas por que procurar? Por que fazer uma drenagem linfática? Por que você é tão bonita, você é tão magra? Mas a pessoa não está procurando hoje, ela está procurando o futuro dela. Investindo. Uma qualidade de vida no futuro. E quanto antes mudar o estilo de vida, melhor, né? Sim.
A gente sabe que uma das maiores causas da procura também, como você mesmo falou, vem sendo também pela estética, né? Então, qual que é a relação da estética com a saúde na medicina funcional integrativa? Toda. Porque quando você trata a parte estética, quando os clientes nos buscam para uma drenagem linfática, por exemplo, mesmo que seja pela estética, não é só a estética que está sendo trabalhada, muito pelo contrário, uma drenagem ela é mais terapêutica do que estética. Quando fazemos uma massagem, ela trabalha dois sistemas de cara, que é o sistema circulatório e o sistema linfático. Então, aquela questão de líquido intersticial, ou seja, aquele líquido que vaza dos vasos sanguíneos e fica entre os tecidos, causando inflamação, inchaço, lesões na circulação sanguínea, com a drenagem a gente vai fazer a retirada daquilo através do sistema linfático. Então, a parte fisiológica dessa pessoa, está sendo muito beneficiada, tá? E futuramente ela está se privando de muitas doenças. Então, a busca, mesmo que seja estética, tem a parte terapêutica, fisiológica, que vai agregar muito no futuro para essa pessoa. Acaba sendo uma consequência, né? A estética é uma consequência daquilo que te faz bem, né? Uma pessoa que a gente fala, uma pessoa feliz, uma pessoa bem, uma pessoa com saúde, ela vai buscar cada vez mais isso. Imagina, às vezes a pessoa se olha no espelho e vê que ela tá bem, ela tá com uma roupa legal, ela não tá inchada, ela não se sente mal. Então, esteticamente falando, muitas vezes, a gente costuma dizer que é uma consequência do seu estado atual, né? Mas às vezes o seu estado atual, ele começou 10 anos atrás. Então você tem que começar a pensar nisso com antecedência, para quando chegar no futuro, você poder realmente se olhar no espelho e se aceitar. Mas você acha que a procura vem mais por conta da saúde mesmo ou mais por conta da estética? Hoje tá empatado. Antes era por causa da estética. Aí era engraçado, porque o pessoal chegava buscando a estética e a gente tentava mostrar que o fundo tinha que ser terapêutico. Até porque a Vanessa mencionou a drenagem linfática, né, Vanessa? A drenagem linfática, ela é um método que a gente utiliza e que os pacientes, eles chegam e falam, nossa, nunca mais eu peguei gripe na vida. Porque a gente estimula o sistema imunológico. Olha, aí é que tá a coisa. Olha o ideal dos mundos, né? Você trabalha uma coisa esteticamente falando, mas você integra o sistema e o metabolismo te responde de forma positiva. Então não existe coisa melhor do que isso. Né? Só em uma drenagem, na verdade, são 3 sistemas envolvidos. Circulatório, linfático e imunológico. Porque há uma renovação. A cada drenagem, há uma renovação do sistema imunológico, dos leucócitos, né? Que fazem parte de toda a filtragem desse líquido. É bem detalhado, mas resumindo, 3 sistemas estão integrados em uma massagem muito sério que isso, antes gente. era procurada pela estética. Sim. Hoje, quais são as principais queixas dos pacientes? Eles procuram mais para fazer qual trabalho? A procura aumentou, assim, uns 90%. Lipedema. Sério? Hoje, as pessoas estão conhecendo, entendendo o que é o lipedema, que realmente ele não é um estado estético, ele é um estado clínico, é uma patologia, é um problema, é um agravante. Então, a busca pela drenagem linfática, pelos nossos tratamentos, não só a drenagem, pela medicina funcional integrativa de uma forma geral, é o lipedema. Que ainda é muito confundida com gordura localizada. Celulite e obesidade. Né? Sim. Porque ele oferece dor. Então, a Vanessa falou do lipedema, 90% sim, aumentou muito. Mas a gente já trabalhava com lipedema desde 2016. Né? Então, você vê, 10 anos atrás, quando a gente falava de lipedema, as pessoas riam na nossa cara. Mas tem gente que ainda ri, tá? Mas assim, só para vocês poderem entender. Né? É uma patologia muito séria, com tipos, estágios e graus. Só que o que acontece? Ela causa dor. Então, às vezes, o paciente busca a gente por conta de dor, né? Por conta da acupuntura também e tudo mais. Então, o paciente, existe muita procura por causa de dor também, né? De reabilitação. Porque lá nós temos dentro do nosso nicho, o protocolo de reabilitação funcional sistêmica e metabólica, né?
Então, hoje a procura é por conta disso, né? E aí, emagrecimento. E às vezes as pessoas chegam e falam assim: eu preciso emagrecer 30 quilos. A gente olha e fala: mas tu tem um lipedema. Então, às vezes a pessoa emagrece 10 quilos e tá magrinha. Porque a gente modulou o lipedema. Caramba. Assim como tem pessoas que chegam decepcionados com o resultado, porque tinha uma certa gordura localizada junto com o lipedema, sem saber desse caso clínico, né? Entrou em uma dieta, uma reeducação, entrou na academia, houve um emagrecimento, houve um trabalho muscular, mas o lipedema ainda se mantém. Enfim, já puxando o assunto do lipedema, vamos ver um pouquinho da nossa reportagem que a gente fez lá na clínica delas? Under stars we ride tonight. City lights so bright, alright. Windows down, we feel the breeze. E a gente busca, na verdade, a excelência na saúde, não só na estética, né? Partindo dos princípios, né, de todo o trabalho da estética, a estética, na verdade, ela começou a ser difundida no século XVIII e ela era uma ciência da filosofia, né? E depois, mais tarde, ela foi vista como a ciência da essência da pessoa, da sensibilidade, né? Então a gente tem que entender que quando se trata de uma estética, a gente não está falando só do padrão físico, corpo físico, mas nós estamos falando dentro da filosofia da estética de um padrão de sensibilidade, ou seja, como você se sente consigo mesmo, para consigo e os outros. Darkest blue. Laughing loud without a care. You and me, the perfect pair. Headlights shining just for us. World belongs. Nós estamos hoje aqui com a Polaris Plus. É um equipamento que faz um tratamento de criolipólise, muito procurado hoje. E aqui no nosso espaço, nós temos um protocolo diferenciado, Manu. Como que ele trabalha? Vou pegar aqui uma plaquinha para mostrar. Essa parte do aparelho, ela gela muito, tá? Esse equipamento, ele chega até menos 11 graus. Claro que nós fazemos a programação de acordo com a necessidade de cada um. Mas é um tratamento gelado, tá? Qual que é o objetivo desse tratamento? Congelar a gordura, causando nela uma apoptose. O que é uma apoptose? Uma inflamação dessa gordura, que naquele momento não é favorável para o corpo da pessoa, trazendo a destruição dessa gordura. Manu, a procura por esse tratamento são por pessoas que têm aquela gordura indesejável e que é um resultado rápido. Então, procura a criolipólise. O nosso protocolo aqui tem um nome, tá? É Ice School Lipo. Cada lugar tem o seu protocolo, tá? Esse é o nosso. Em quanto tempo a pessoa começa a ver o resultado? Tipo, depois de quantas sessões? Essa pergunta é ótima, porque quando uma paciente vem procurar o tratamento e de acordo com a medida, camada de gordura, nós falamos que ela vai ficar aqui de 6 a 8 horas para fazer esse protocolo diferenciado, ela toma um susto, porque ela acha que toda semana ela vai ter que fazer esse protocolo, porque geralmente estética, você fecha um pacote onde a pessoa vai 1 ou 2 vezes por semana. Nesse caso é diferente, é uma sessão. Gente, Caramba. Uma única sessão. Que você vem, faz, porém eu vou acompanhar você 120 dias. Depois dessa única sessão, você volta dali 30 dias, vamos analisar, fotografar, depois com 60, 90 e 120. Que legal. Aí o resultado você vai ver mesmo a partir de 30 dias. Num primeiro momento não vai ficar vermelho, porque ele gela bastante, mas o efeito da inflamação dos adipócitos depois de 30 dias. Caramba, que legal. Ele é bem legal, esse tratamento. Shining just for us. World belongs to us, no fuss. Moonlit skies, we're hand in hand. Wanderlust, we understand. Midnight drive, we come alive. Come alive. Cruising roads, we feel the vibe. Cruising roads, we feel the vibe.
Ai, conhecer a clínica foi muito legal. Eu achei muito legal o espaço de vocês. Achei muito legal como foi a inauguração da máquina. Vocês podiam explicar pra gente como funciona, né, a máquina, para que ela serve. Então, nós estamos com esse aparelho, essa máquina, né? Que é a de crioterapia. Em um primeiro momento, não tem... O aparelho em si, ele não tem um diferencial. O diferencial foi realmente o protocolo que nós adquirimos na clínica. Estamos em treinamento com ele desde outubro do ano passado, para que nós possamos entender direito como funciona, o resultado que ele traz, e realmente é algo espetacular, tá? E é um aparelho que, além de trabalhar a parte estética, que é o emagrecimento, para o lipedema ele é fundamental. Existem protocolos para trabalhar propriamente o lipedema, exclusivamente o lipedema, né? Lembrando que o lipedema, a gente tem que sempre associar um tratamento crioterápico, frio, tá? Quanto mais produtos que causam termoaquecimento nessa pessoa, vai piorar o lipedema dela. Então, assim, a gente tem que buscar tratamentos gelados, que é o caso desse. Então, o resultado para lipedema também é fantástico com ele. Além de a gente conseguir fazer uma modelagem no corpo do paciente, porque o que acontece? Esse protocolo, ele foi criado porque existem muitas pessoas, aquilo que a gente estava falando sobre se olhar no espelho, a parte estética. Eu me olho no espelho, eu me aceito? Eu me olho no espelho, eu tô feliz com o meu corpo? Tá? Porque o emagrecimento, se a gente entrar numa seara aqui do que é o emagrecimento, nós vamos ficar até amanhã, né? Então, o que acontece? Às vezes o paciente, ele não entende que pesar na balança é uma coisa e medir na fita métrica é outra. Existe a gordura localizada e a composição corpórea, tá? A composição corpórea, a gente tem que entender que nós temos músculos, nós temos órgãos, nós temos ossos. E às vezes nós somos da mesma altura, temos o mesmo peso, porém eu tô feliz com o meu corpo e você não está. Por quê? Porque nós temos uma modelagem diferente. E às vezes existem pacientes que chegavam em nós e diziam assim: eu preciso emagrecer. Aí você olhava aquela protuberância abdominal e aqueles flancos, né? Aquela gordurinha que acaba com o paciente aqui em cima, bem embaixo da axila, do sovaco propriamente dito, né? Aí a pessoa olha assim, aí você fala assim: meu Deus, se ele emagrecer, ele vai emagrecer no geral, mas aquilo ali vai ficar. Porque é uma característica, e às vezes é uma característica genética. Mas não é porque é genético que nós temos que aceitar. Porque, graças a Deus, nós temos a epigenética, que é a expressão gênica que nós podemos mudar. DNA você não muda, mas a expressão gênica sim. Tá? Isso é dado comprovado cientificamente. Então, o que acontece? Este equipamento, juntamente com a técnica de protocolo que a gente tem, e a gente implantou aquele dia que nós recebemos vocês na clínica, foi exatamente para isso. Eu vou naquela região e trabalho aquele receptor de gordura, que existe o receptor alfa e o receptor beta, né? E acho que, se a gente entrar também nessa seara, como eu falei, a gente vai ficar muito tempo. E são termos técnicos que a gente utiliza, mas só para vocês poderem entender. É um tipo de gordura que responde muito bem ao termo, né? Então, ele precisa aquecer aquele local, por isso que é uma temperatura baixíssima de 0, e aí é negativa, e aí você deixa aquele lugar resfriado, e naquele lugar ali você consegue modelar através da técnica, através do protocolo, né? Então tem um equipamento que nos ajuda, mas também tem um equipamento que nos proporciona, dentro da eletroterapia, esse resfriamento, fazendo com que o teu metabolismo, lembra que eu falei metabolismo e sistema, conversem entre si. E aí, automaticamente, aquela região ali vai ficar quebrando, utilizando aquelas moléculas de gordura que estão ali, densas. Elas vão começar a ser quebradas e transformadas como combustível para tentar aquecer o local. E aí você causa o quê? Num determinado momento, você causa uma modelagem daquele lugar. Então, aí a pessoa olha, a pessoa fala: emagreci. Ela sobe na balança e não perdeu 1 quilo, porque é medida. É gordura localizada, é gordura resistente, né? Sim. É gordura de receptor.
Então, essa tecnologia é exatamente para isso. Dá para emagrecer? Dá. Um trabalho conjunto, uma reprogramação conjunta, uma reabilitação do paciente num todo, você também perde peso. Mas nada melhor do que você perder o peso modelando seu corpo, né? Tirando uma gordura inflamatória, como é o caso do lipedema. Né? Que geralmente a gordura inflamatória, ela é que você tem um excesso do receptor de alfa, né? Que aqui inibe. E a de beta a alfa bloqueia e a beta libera. Então, você tem que estimular esse amarronzamento, ou que a gente chama de, vou amarronzar, né, a gordura. O que é amarronzar a gordura? É torná-la mais receptora de ser quebrada, né, facilitar a lipólise, que é a quebra da molécula de gordura, para que você trabalhe não só o emagrecimento de uma forma mais natural e saudável, mas também modelar esse corpo, né? Onde tem esse excesso de gordura. E uma das dúvidas, né, das clientes é em relação à gordura. O que vai ocorrer com essa gordura? Eu vou eliminar pela urina, pelas fezes? Não, não vai. Essa gordura ela não vai ser deslocada da região. Essa gordura ela vai ocasionar um resfriamento, um processo inflamatório local, ativando seus macrófagos, células de defesa, tá, gente? Um dos 5 tipos de leucócitos que temos. Então, eles vão para aquela região e fagocitar. O que seria isso? Abraçar essa molécula inflamada de gordura e digerir. É isso que acontece. Então, não tem risco de ir para fígado, não vai para rim, não vai para intestino, nada. É ali que ela é destruída. Isso que é a apoptose, é causar uma inflamação e a autodestruição dessas células de gordura que sofreu esse resfriamento em um tempo prolongado, tá? Normalmente, a criolipólise é colocada em uma área e ali ela fica entre 40 minutos e 1 hora. Não é o nosso protocolo, tá? Ele vai muito além desse tempo. Vocês comentaram também muito sobre emagrecimento e perda de gordura, né? Mas eu queria saber quanto tempo leva para começar a ver os resultados e também, se puder responder, vocês comentaram também que vai de paciente para paciente, mas mesmo indo de paciente para paciente, se existe um tempo médio estimado para começar a ver os resultados? Eu ia reforçar exatamente isso. Depende de cada metabolismo, de cada DNA, de cada pessoa. E de cada entrega, né? Principalmente, gente, a dedicação, porque a gente fala para as clientes, vocês estão vindo aqui 1 vez por semana, 2, no máximo 3, dependendo da situação. E fica 1 hora, em média 1 hora e meia. Então, o restante da semana, o restante das horas, é por conta delas. Precisa se doar. Quando você busca um tratamento, seja ele estético ou clínico, precisa haver uma doação da parte delas também. Qual seria essa parte? Uma caminhada, uma atividade física, alimentação, ser muito claro em relação ao uso de medicamentos, que às vezes é contínuo. Intervalo, água, ingestão de água é fundamental. Chá. Tem uma diquinha aí para água, tá? Não sei quantos litros eu devo tomar de água por dia. Você multiplica a sua massa corpórea, que a gente chama de peso popularmente, então você vai multiplicar as suas quilogramas de massa corpórea por 0,35. O que der é o que você precisa tomar de água mediante a sua necessidade corpórea. Então, fazendo todo esse trabalho, a gente consegue ver o resultado mais rápido. Não o resultado final, mas a gente começa a ver o resultado mais rápido. Por exemplo, se for um caso de retenção de líquido, inchaço, a pessoa vê na primeira sessão, após o término da massagem. Porque é líquido, então esse líquido ele já vai fluir. Se for um caso de gordura localizada, então a gente precisa de um tempo maior. A gente sempre fala que é um tratamento de médio a longo prazo, mas eu diria que assim, a partir da terceira sessão, né? Isso, é porque a gente pessoa já direciona o começa. tratamento, né? A gente leva em consideração o paciente, a queixa dele, a história pregressa. Então, é inchaço? Então, é um protocolo. É celulite estética, né? Alguém sabe me dizer qual que é o nome científico, o nome verdadeiro da celulite estética? Boa pergunta. Eu fiz uma pergunta pra gente mesma, olha isso. Fibroedema geloide. Esse é o nome da celulite estética. Porque celulite é o nome de uma doença, uma inflamação das células e é horrível. É triste, quem tem sofre muito.
Então, falando do fibroedema geloide, é outro protocolo. Emagrecimento é outro protocolo, né? E salientando, como a Vanessa falou, 3 sessões, o paciente já vê uma diferença gritante. Gordura localizada. Agora, no caso do Ice Scoop Lipo, para fechar É mesmo. o nome do nosso protocolo, É o tá? nosso protocolo, gente. Qual que é o tempo? Depois de 3 meses que o paciente vê o resultado final e para fechar com chave de ouro, dependendo da entrega dele também, 120 dias. Depois de 120 dias, aí você consegue ver exatamente uma pele, um músculo, né? Se seguir tudo certinho, como a gente falou. Mas né? aí entre 90 e 120 dias é o resultado final. Final. Mas a partir do 30º dia já consegue Ver por conta ver do muita metabolismo. diferença. Sim. Por causa do metabolismo mesmo, da resposta metabólica. Nós estávamos falando de criolipólise. Mas o que é criolipólise? A criolipólise é esse aparelho que vocês viram. Que promove a crioterapia. Que promove a crioterapia, que é o objetivo desse tratamento é congelamento. O aparelho ele vai chegar em média, o nosso, né? Em média, -6, ele vai até -11 graus, mas a gente não trabalha com ele nessa temperatura. Então, ele vai de -6 a -8, dependendo do protocolo que vamos fazer. E na pessoa, por fora, na pele, vai chegar em média, deve chegar em média a 0 graus, -1 no máximo, -2, porque a gordura, ela vai estar em mais ou menos 15 graus. É positivo, mas é o que a gente precisa para cristalizar essa gordura. Ai, mas e a água? As células do corpo, elas são feitas de água. Não tem o risco de ter um congelamento dessa água e congelar órgãos. Não, se nós fizermos um teste, você pegar um potinho com gordura, margarina, outro com água e levar para a geladeira, não freezer, tá? Geladeira, em poucos minutos você vai ter a cristalização, essa margarina ela vai ficar no estado sólido e a água continua líquida. Então, assim, para a gente ter uma cristalização, um congelamento dessa água, eu preciso colocá-la abaixo de 0. Então, não há esse risco de congelamento de órgãos, de tecido, porque eu estou chegando no seu corpo com 15 graus. Entendeu? É o que eu preciso. Então, isso é a criolipólise, tá? É fazer e o nosso é de placas, tá, gente? Não é o aparelho que faz a sucção. Os primeiros aparelhos, eles sugavam a pele, gordura e faziam um congelamento. Esse não, esse é o de placas, tá? A diferença primordial é isso, não fazer aquela sucção, levando o congelamento da pele também. E se a pessoa, eu tô com um problema no abdômen inferior, nessa região do abdômen, a máquina sugava essa região, faz o congelamento nas laterais e aqui aonde precisa não havia o congelamento. Então havia uma diminuição de gordura lateral e aquela protuberância aumentava. O que a gente já não tem com as de placa, tá? Então as de placas, elas são colocadas, amarradas, feito todo o processo que a gente faz com essa técnica de sobreposição e tem um resultado uniforme. Esse aparelho pode ser usado em qualquer parte do corpo? Qualquer parte do corpo. Inclusive o rosto. É isso que eu ia falar, inclusive o rosto. Legal. E agora a gente vai escutar um pouquinho das perguntas do público que está aqui. Bom, eu queria saber, hoje em dia a gente sabe que as pessoas estão procurando muito Monjaro, e eu queria saber o que isso influencia no trabalho de vocês hoje em dia. Ótima pergunta. Eu sei a sua opinião sobre isso, então vai. Daqui a pouco fala a minha. As pessoas que nos procuram e já fazendo a utilização do Monjaro, não há nenhuma intercorrência, nenhuma intervenção de não fazermos o tratamento nessa pessoa, tá? Não é uma indicação nossa, porque a nossa ideia com a medicina funcional integrativa é fugir o máximo possível de medicamento. Então, não fazemos a indicação do Monjaro. Mas se a pessoa buscou um endócrino, se for uma indicação, se ela faz o uso, não existe isso de não vou fazer o tratamento, ou primeiro termina a utilização do Monjaro.
para depois fazermos um protocolo. Não, a gente trabalha em conjunto. Sim, até porque, visto pelo lado clínico, ele potencializa, né, o resultado. Então, o que acontece muitas vezes é que o paciente que nos busca é porque ele já tentou tudo e ele não conseguiu resultado em nada. E aí, como a Vanessa falou, se de repente o paciente já chega no uso da caneta, nós só vamos orientar, porque uma coisa a gente precisa entender: a caneta, ela é utilizada para pacientes com síndrome metabólica, tá? Com problemas de metabolismo, diabetes, triglicérides alto, descompensado. Agora, no caso do emagrecimento, nós temos outras opções. Se o paciente precisa de um adaptógeno emagrecedor, nós temos o nosso, né? Que aí lá dentro, como eu disse, fazendo todo o protocolo, analisando o paciente, os hábitos do paciente, a gente indica para ajudar, né? Para potencializar. É saudável, natural e muitas vezes o paciente não sente nenhum efeito colateral, tá? Agora, tudo aquilo que muda o teu metabolismo, você vai sentir de alguma forma, tá? Seja no emagrecimento, ou seja, de repente, uma soltura intestinal, aí a gente modula. Como eu disse, cada caso é um caso. O paciente, ele é único para nós, né? Então, assim, o paciente que faz o uso do emagrecedor, no caso, e nos busca, não existe nada que o proíba de fazer o tratamento conosco. A gente só modula esse paciente a fim de fazer com que ele entenda que de nada adianta, não existe você viajar para Oz e ele simplesmente transformar a sua vida num padrão perfeito. Se não houver conscientização e mudança de hábito, levando a um padrão comportamental no estilo de vida, não existe milagre. Tá? Isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui. E só reforçando que o Monjaro, ele não vai resolver nada em relação ao lipedema, tá? Exatamente. Então, assim, quem busca esse tratamento é realmente na questão de emagrecimento. Isso. Como a Kelly falou, claro, tem as patologias, diabetes, né, em que é indicado para acelerar essa queima de gordura, enfim. Mas para quem busca a parte estética, simplesmente do Monjaro, é para emagrecimento. Lipedema, ele não funciona. A pessoa vai emagrecer e o lipedema vai continuar. Porque a visão tem que ser direcionada ao lipedema, né? Ele vai melhorar no primeiro momento, enquanto o paciente está tomando? Vai, porque ele vai te melhorar num todo, metabolicamente falando, né? Até porque nós sabemos que o lipedema, ele tem um processo ali também metabólico e hormonal. Mas, quando ele para de tomar, o problema continua ali. Então, a gente tem que ter essa consciência. Lipedema tem que ser trabalhado no lipedema, né? E as associações juntas ali. Então, eu vou tomar porque eu tenho lipedema e ele vai curar meu lipedema. Não, isso não existe, tá? Até porque nós falamos de modulação, prevenção e não de cura. Mas todos os nossos pacientes hoje, que nos buscaram há vários anos atrás, hoje tem uma modulação de lipedema que você olha, era lipedema gravíssimo, você olha e o paciente parece não ter nada. Mas ele tem a ciência de que ele precisa, né? Ele precisa, na verdade, aderir a tudo aquilo que a gente mostra no nosso protocolo. Senão ele não vai conseguir, como eu disse, não existe milagre. E parando o tratamento, vai voltar. Com o tempo volta tudo, porque o lipedema existe. Ele é portador da patologia. Portador. Precisa um tratamento, um cuidado a vida inteira. Acompanhamento pro resto da vida, a verdade é essa. Vocês falaram bastante sobre lipedema, inclusive eu queria saber o que é lipedema e como conseguir diferenciar o lipedema de obesidade. O lipedema, propriamente dito, né? Ele é a deposição irregular de gordura inflamatória em algumas partes do corpo, tá? Ela dói, ela queima, ela arde e ela pesa. Mais precisamente nos braços ou nas pernas, tá? Mas existe a região de quadril, né? Que a gente classifica como tipos de lipedema e grau de lipedema, estágio de lipedema. Então, quando você olha um paciente, porque existem pacientes que têm, por exemplo, do joelho para baixo, só. Então, você tem os bolsões embaixo do joelho, né? Às vezes, atrás, no bumbum do paciente,
Você olha ali, fica que nem uma bananinha, né, Vanessa? Inchado, tracionando o bumbum para baixo, né? Pode vir com a celulite, aquela deposição irregular. Quando você pega o corte da gordura, né, o corte lateral aqui, você vê que a gordura é um filete, parecendo um pote de margarina, né? Isso. Parecendo, eu vou fazer uma comparação assim. Sabe o tocinho? Quando você pega, ele tá com aquela parte mais gordinha, não tem muita carne, mas tem a parte mais gordinha, aquilo ali é a gordura que nós temos no nosso corpo. O lipedêmico não é aquilo, não é o filete, são bolinhas de gordura, são granulomas de gordura. Então você Em passa... pontos estratégicos do corpo, né? pontos Não estratégicos. é Fica inteiro. exatamente, fica aquele acúmulo, né, que é o lipedema, que é uma gordura com edema, é uma gordura inflamatória. Diferente do linfedema, que o linfedema é só nos pés, né? Tem alguns pacientes também que têm as mãos muito inchadas, né? Mas assim, o linfedema quando o paciente chega, existe a associação do paciente, sim, quando ele está num grau avançado, grau 3, 4, às vezes, até no 3 ele já começa, mas o 4, né? E ele tá com aquela gordura desproporcional, a perna é gigantesca, já começa lá de cima e vem descendo. E pode haver associação do linfedema também por conta do distúrbio linfático, tá? E circulatório. Pode ter problemas como erisipela, flebite, várias coisas associadas, tá? E aí o Enzo falou, né? Qual a diferença? Como vocês conseguem diferenciar? Às vezes o paciente chega super magrinho, fininho, com aquela perna pouco inchada, e ela fala: ai, gente, eu emagreço tudo, menos essas pernas. A gente vai analisar, ao toque dói, a gente observa os bolsões, né? E a gente percebe que esse inchaço parou no tornozelo, que é o sinal de cuff, que a gente chamou Sim. do manguito. Aí você olha aquilo ali, aí você fala: seu pé incha? Ah, de vez em quando, só quando eu fico muito tempo de pé, não, isso é normal. Ou muito tempo sentado também é normal, extremidades, né, ficam ali, então você acaba inchando. Aí você vai no sinal de Stimmer, que é o segundo dedinho, né, do pé. Você puxa, ele não fica, ele tá normal. Aí você vira e fala: então você não tem um linfedema, não tá associado. Mas ele para no tornozelo, tem esses bolsões, o toque. Uma coisa também muito interessante que a gente fala para os pacientes prestarem bastante atenção nisso. Emaranhado, parece uma teia de aranha que forma no vasinhos com teias de aranha, né? Então isso também é um sinal do lipedema, né? Então, o que acontece muitas vezes? A gente diferencia, a gente consegue diferenciar, né? O lipedema de uma obesidade, ou de uma gordura localizada, ou da própria celulite, tá? Porque fica igual uma casca de laranja, bem, sabe, grânulos mesmo, grânulos de casca de laranja. Tá? E junto a isso vem associado a região aquecida, que a gente chama de febrite, essa parte da circulação. Então, se isso não é tratado, ele vai agravando, comprometendo circulação. Aí já vem um problema circulatório associado. E a pessoa começa a procurar várias outras áreas, vascular, endócrino, e não trata a parte do lipedema, né? Então, essa é a diferença. A gordura irregular, associada a dores, a formigamento, má circulação, região com febre, né? Febrite, totalmente diferente de uma gordura padrão. E não é fácil você tratar uma paciente lipedêmica, gente. Porque é um ser humano que está ali atrás daquela patologia, né? E ela já chega, muitas vezes, assim, pra gente, desencantada. Porque imagina, a pessoa se olhar no espelho, não se sentir bem, ter dor, cansa. Aí, sabe o que acontece? Muitas vezes os pacientes chegam e falam assim: ah, eu fui num colega lá de vocês e tal, e ele falou: fecha a boca. Fecha a boca, você tá gorda. É isso, a realidade é essa. Ou então, lipedema como que foi que a paciente falou ontem pra gente? Lipedema é psicológico. Ou Não é frescura. É frescura. É real. Você trabalha com dores emocionais, dores mentais, comportamentais, habituais. Então você tem que ver que você tem um ser humano ali na frente. Antes dela ser uma paciente patológica, ela é uma mulher e ela é um ser humano. Ela tem sentimentos, entendeu?
E ela vem de uma história pregressa que muitas vezes ela já foi treinada para fazer aquilo, né? Comer na hora errada, misturar alimentação, alimentos que aumentam o índice glicêmico, que pioram a parte hormonal, os receptores hormonais, né? Os receptores de gordura, alfa-beta, como eu já falei. Então, se o profissional não conseguir abraçar, colher esse paciente de verdade e entender que por trás de todo aquele sistema, de todo aquele metabolismo existe um ser humano com alma, ele não vai conseguir. Não vai. E às vezes essa pessoa, essa mulher que vem nos buscar, ela já vem de um histórico. Viu a mãe, viu a avó, viu tia sofrendo desse problema, sem saber o que era um lipedema naquela época. E ela acompanhou todo o trauma, ela acompanhou todo o comprometimento, agravante. E ela fala, isso vai acontecer comigo, eu não tenho para onde correr. Porque então, isso que é passado. Isso que é passado. Então a gente tem que trabalhar não só a parte clínica também, não só a parte estética, mas a emocional. Então, lidar com algumas pessoas voltada para esse público é muito complicado, porque às vezes antes a gente tem que fazer um trabalho neurológico, um trabalho psicológico, uma reprogramação, exatamente, para depois ir para a parte clínica. Sim. O diagnóstico do lipedema ainda é muito difícil, tipo, para os médicos identificarem que é um lipedema. É muito novo, assim, nós desde 2016 a gente já trabalha com essa parte do lipedema, mas ainda é considerado muito novo, e tudo que não tem uma comprovação científica não é divulgado, né? O que não é muito interessante não é divulgado, né? Então, assim, ela não tem uma etiologia fechada, né? Mas nós sabemos hoje, quando a gente começou a pesquisar isso, a gente teve que pegar literaturas e coisas de fora. Porque realmente aqui no Brasil ainda é muito novo, né? Tanto é que tem alguns colegas, quando a gente fala, ai, pelo amor de Deus, lipedema é muito chato, ai, nem é considerado doença. Sim, tem CID e tudo mais, né? Então, é uma doença real e hoje em dia, como não existe muito interesse, assim, né? O lipedema, para tratamento, se não for esse tratamento de aderência, de acolhimento, né? A verdade é que ainda não existe um medicamento para se tratar um lipedema. Então não é interessante haver um diagnóstico convencional, né? Não vai haver um diagnóstico convencional para virar para o paciente e falar você precisa buscar uma medicina alternativa. Ele é muito amplo, né? Então, são poucos, né? E dentro da medicina tradicional se usa muito esse lance de medicina alternativa, né? Não existe medicina alternativa, gente. Cada medicina tem a sua especialidade, né? Então, a ayurvédica é a ayurvédica, a chinesa é a chinesa, a funcional integrativa é a funcional integrativa, a ortomolecular é a ortomolecular, a tradicional é a tradicional. Ponto. Alternativo é uma coisa muito vaga, né? Então, a gente tem que parar um pouquinho com esse negócio de medicina alternativa. Então existe ensino alternativo? Não existe, né? O professor é professor, cada um ali fazendo o seu trabalho e ensinando o seu... Existe aluno alternativo? Né? Então, tem um pouquinho de inteligência, né, aí, né, pra gente poder começar a questionar algumas coisas, não ficar aceitando as coisas de boca fechada, né? A gente tem que aprender, mas por quê? Você falou isso, falou isso, falou isso. Por que você falou isso? Né? Tem precedente? Tem como comprovar? Né? Muitas vezes os pacientes falam assim, olha, gente, além das nossas comprovações científicas, nós temos a comprovação do paciente. A maior comprovação nossa é o paciente dizendo que ele está com liberdade. Porque o paciente chega a chorar. Tem. Então, assim, depoimentos de pacientes. Pacientes falam assim, eu estou liberta. Eu consegui a libertação, porque eu vivia numa amarra. Já tentei de tudo, já gastei o que eu podia e não podia. Tem pacientes que falam, me desfiz de carro para conseguir um resultado e não tem. E graças a Deus eles encontram com os nossos tratamentos. Né? Ainda falando sobre o tratamento do lipedema, eu queria saber como vocês ajudam o paciente a alinhar a expectativa do tratamento com o resultado e quais resultados podem ser esperados do tratamento.
A realidade é a que a gente joga mesmo, tá? A gente tem, como eu falei, a gente tem que ver o grau que tá, o estágio, e saber se ela realmente está querendo aderir ao tratamento, né? Então, a gente a expectativa é a realidade dela e a realidade da gente. A gente pode te oferecer isso. Para você, o protocolo é esse. E você? O que você vai entregar para você ter esse resultado? Porque a responsabilidade da mudança é sempre sua. Sua. Em qualquer área da tua vida. Não é só no lipedema. Tá? Então, tudo que você se propõe a fazer vai depender de você. Claro, do meio que você vive, mas das suas decisões. Sua tomada de decisão. Então, é isso que a gente... E às vezes a pessoa busca a gente, não só jovens, tá? Temos pessoas de idade média, Nossa, tem idosos. paciente de 90 anos fazendo tratamento de lipedema. Então você imagina, 90 anos a pessoa vivendo errada também. É. Por falta de informação. Se alimentando mal, não fazendo uma caminhada, enfim, tudo errado. Para você conseguir mudar aquele hábito é muito difícil. E elas chegam lá chorando, não consegui essa semana, vou desistir. E a gente vai continuar. E não adianta você ficar enfiando tratamento estético na pessoa Não. sem saber se realmente ela está disposta a fazer essa mudança. E não adianta falar, não muda o seu hábito alimentar, não muda a sua forma de vida. Vamos fazer drenagem que resolve. Não é assim. A gente tem que mostrar que a mudança precisa partir dela. É de dentro para fora, né? Sabe aquela história do menos é mais? Começa com pequeno e aí vai crescendo, é assim. E acima de tudo, gente, honestidade com aquele Sempre. ser, tá? Ele não é um número, ele não é um cifrão, ele não é um objeto. Né? Ele é tem um nome, ser humano, sobrenome. exatamente. Se ele nos buscou, geralmente por indicação, então é porque ele está valorizando o nosso trabalho, os depoimentos que eles já viram, enfim, tudo. Então a gente trata aquela pessoa como um ser humano, não como outra coisa. O lipedema tem cura? Olha, uma pessoa que é portador de lipedema não tem a cura, tá? Mas ela tem um controle, Modulação total, a ponto dela viver uma vida normal e nem sentir que tem. sentir e nem identificar que ela é portadora de um lipedema. E como nós falamos, para isso ela vai ter que ficar, gente, não adianta mentir, é a vida inteira com drenagem, é a vida inteira com atividade e também com a reeducação alimentar. Então a gente consegue fazer essa pessoa ter uma vida normal, mas não a cura do lipedema ainda não. E quando a Vanessa fala de reeducação alimentar, não é uma dieta de gaveta não, tá? Não, dieta, reeducação. É pra ela. É algo só feito para ela. É reprogramação, na verdade. E aí é um trabalho que é feito conjunto com um profissional de nutrição, né? E aí e a realidade do paciente, né? Não adianta eu pegar uma dieta cheia de salmão, disso, daquilo, se o paciente tem dinheiro, não é para comprar arroz e feijão. Então a gente tem que adaptar a realidade de cada um e modular o índice glicêmico. Aqui que você vai fazer? Aqui você vai fazer esse conjunto aqui de alimentação nesse horário. E nas extremidades dos horários você vai começar por tal coisa, para não dar pico glicêmico, né? E trabalhar dessa forma, para que ele possa entender que ele pode. Não que, isso não é para mim. E ele tem que entender que ele não depende dessa modulação que eles, quando chegam e vê que o lipedema diminuiu, que não tem mais a parte visual, eles estão curados. Então, eles não podem entender que essa cura somos nós. Foi ele, partiu dele, a procura foi dele e ele precisa manter a vida regrada para que não tenha o risco de voltar, né? Como vocês falaram, hoje em dia as pessoas têm alguém para procurar para resolver os problemas delas. E o conselho para as pessoas que acabam entrando na internet por alguma coisa, um tratamento milagroso, sabe? Aquela cinta, se você comprar essa cinta, você vai ter todas as respostas que você precisa em 2 dias. Qual é o conselho que vocês têm para elas? Uma ótima pergunta, né? Nossa, muito. Sim.
Porque hoje é muito fácil, né? Catar aqui, ó. Né? Vou resolver meu problema. A gente é muito a favor de cinta, por exemplo. Foi bom você ter falado. Porque... Nós indicamos, Inclusive, porque a cinta... Não para você usar e dormir a vida inteira, mas... como eu te falei, cada caso é um caso e a gente modula esse uso da cinta até para uma postura, né? Mas, assim... a gente tem que ter parcimônia, né, gente? Tudo que tá na internet não significa que tá lá, tá certo. E eu volto a dizer, se aquilo casou para você e entrou no teu ritmo e você viu que aquilo que você procurou, você fez e deu certo, é para você. Mas nem tudo que tá ali vai ser para você. Então, buscar sempre um profissional qualificado que atenda às suas necessidades é a melhor coisa do mundo. Só que nem sempre você consegue ter acesso, né? É por isso que nós tentamos trazer ao máximo a oportunidade das pessoas conhecerem este tipo de trabalho que nós temos na nossa vida aqui, que a gente traz para as pessoas. A gente tem paciente de fora, de São Paulo, tem no Brasil inteiro, tem pacientes de fora do Brasil, que a gente faz consulta online. Então, hoje, não existe desculpa, né? Existe falta de iniciativa, de se colocar, né? Não, eu sou uma vítima, nada dá certo pra mim. Mas, de repente, você se posicionando, as coisas começam a dar certo pra você em todas as áreas da sua vida. Mas, nesse caso, falando, eu vou abrir ali a internet e vou achar alguma coisa que vai me ajudar rapidamente. Não tem milagre. Não tem milagre. Se a coisa não... lembra que eu falei integrado? É tudo integrado. Você aderir, você fazer... um exemplo. Tem paciente que chega e fala, olha, eu já me matriculei na academia, agora eu vou emagrecer. Mas você tá indo? Não. Só se matricular não adianta. Entendeu? Atitude, ação, posicionamento e vai fazer. Se comprometer consigo mesmo, né? Então, ficar muitas vezes pegando dicas na internet que deu certo para um, pode não dar para você. Então, é uma questão de conscientização e avaliar se aquilo realmente é para você e é o que você busca, né? Sim. A cinta, ela é super indicada, sim. Usando ela em média de 8 horas por dia, nunca à noite para dormir, exceto no caso de uma cirurgia plástica, uma lipo, enfim. Fora isso, não. E só, gente, não ir pela aquela ideia de que a cinta tem esse produto, a cinta tem aquilo, tem a linha não sei de que jeito, que ela vai fazer uma autodrenagem. Não vai, tá? Ela só vai comprimir o seu corpo, ajudar na postura e ajudar... Te dá consciência corporal. E dar uma modelada ali no seu corpo, tá? Agora, milagre ela não vai fazer. Nada vai fazer milagre. Só você mesmo consegue fazer milagre com você. Agora, para encerrar, vocês falaram muito, né, sobre procurar dica na internet e tal, mas agora a dica vindo de vocês que são profissionais nessa área. Qual que é a dica para vocês mais importante, assim, para quem quer começar a cuidar da saúde, começar a cuidar dessa parte, tanto como vocês falaram no começo, né, não só pela estética, mas propriamente pela saúde também? Buscar um profissional, né, evitar ao máximo o uso de fórmulas milagrosas. Se você for fazer o uso de algum medicamento, alguma fórmula, buscar muito conhecimento a respeito. Um profissional, mas eu ainda indico uma medicina funcional integrativa, onde a gente vai conhecer todas as causas do seu problema e tratar de dentro para fora, vai buscar lá, não adianta tratar sintomas, a gente tem que tratar a causa, né? Eu acho que parte disso, você buscar um profissional qualificado, fazer toda essa parte de reabilitação, para depois sim a gente ver qual tratamento é direcionado para você, para a parte funcional, estética, ou se não vai haver uma necessidade. E assim, eu costumo dizer que o seu encontro consigo mesmo é a melhor coisa da vida, né? Não importa a tua idade, não importa sexo, condição financeira, nada. Então, primeiramente, você tem que entender que você é um ser humano, que você erra, que você acerta, tá aqui para aprender. Então, uma dica que eu dou, a Vanessa falou da parte mais profissional, né? Agora eu vou falar da parte humana, tá? Nós somos compostos de células e água.
né? Então, tudo aquilo que você pensa, que você fala, você vibraciona. A física quântica está aí para explicar isso muito bem, né? Graças a Deus, hoje a gente tem acesso a ela. Então, assim, se olhar no espelho, em primeiro lugar, reconhecer onde você está e aonde você quer chegar. O que eu quero da minha vida? Onde eu quero estar? Quem sou eu hoje? Porque quem não sabe onde está, não sabe onde quer chegar. E às vezes a pessoa até sabe onde ela está, mas ela não sabe onde ela quer chegar. Então começa a ter isso na sua mente. Porque a vida passa assim, rápido demais. E às vezes quando você chega lá, você fala, meu, quanto tempo eu perdi? Então, para que você não chegue lá, não só em questão de saúde, mas de família, de vida, de profissão, né? Cada dia que você acorda, você tem a oportunidade de encher os seus pulmões de ar, de renovar as tuas células. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é agradecer. Agradecer, ser grato por isso, por essa dádiva. Isso também não quer falar, eu não estou falando de religião, tá? Religião é dogma. Eu estou falando de existência, de vida. Então, se encontre primeiro, veja onde você está, entenda que você está aqui para aprender, faça disso uma oportunidade a cada dia na sua vida e abrace as oportunidades. Se não serve para você, não critica, mas deixa para o outro. Faça valer a tua existência, né? E o que eu digo sempre é assim, eu tenho uma dor, tenta entender de onde vem essa dor, porque a dor ela não é ruim, a dor física. Ela está apontando algo que está descoordenado na tua vida. Descoordenado no teu pensamento. Alinha teu pensamento, né? Pense coisas boas, agradeça. Aconteceu uma coisa horrível comigo, mas Deus, como eu disse, não é religião, é o teu Criador. Não importa ele qual seja, não importa o teu guia espiritual. Mas diga, o que eu tenho que aprender com isso? Por que eu estou passando por isso? Né? E não fica ali namorando com o problema, né? Eu tô acima do peso. Meu cabelo tá caindo. Não, isso já tá acontecendo. Então não foca nisso. Foca no problema, não, na solução, né? E dê chance para você mesmo. Sabe? É isso que eu digo. Então, qual é o conselho que eu dou? Faça valer a tua existência. A partir de agora, não importa a idade. Hoje temos paciente com 90 anos. E temos paciente com 2 meses de idade. Se você existe e está aqui é porque você é importante. Então valorize isso. Valorize isso. É isso. A dica é essa. Bom, a gente queria agradecer a participação de vocês. Foi uma honra ter vocês conosco. A gente que agradece pelo convite, por estar aqui. Então, foi um prazer. Prazer imenso. Gratidão a todos. Né? E espero que a gente possa ter contribuído com alguma coisa, né? De bom, né? E se precisarem de alguma coisa, estaremos aqui, né, à disposição. Tem muitos assuntos para falar. Muita coisa. Isso é só a pontinha do iceberg. Gratidão. A gente agradece. Tchau, gente. Até o próximo CNCast. Tchau, gente. Tchau. Deus abençoe a todos.